O que eu passei na última aula foi a ideia sobre integral de superfície. Aí eu passei umas atividades, a gente vai corrigir as atividades que foram passadas. Tá certo? Pelo menos a parte inicial delas. O que foi passado inicialmente foi da página 1153, o número 1. O que ele pergunta para a gente? Ele pede para a gente calcular a integral de superfície dessa função aqui. A função f de x, y, z igual a z ao quadrado, onde aqui o z é a porção do cone. Na verdade, o sigma é a porção do cone. Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado entre os planos z igual a 1 e z igual a 2. Então, qual que é a historinha aqui, pessoal? Basicamente, eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder pensar melhor. A partir do desenho, eu consigo pegar e desenvolver essa conta aí sem maiores problemas. Então, se você pegar e relembrar o que foi visto na aula passada, essa conta aqui é bem similar ao que foi visto lá na aula passada, que é o seguinte. Temos algo assim. Beleza. Vamos lá, então. Eu acho que você está com microfonia aí, Janderson. Deve estar com dois aparelhos ligados, um está dando microfonia no outro. Aqui vai ser um X, aqui vai ser um Y, aqui vai ser um Z. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A gente vai ter um cone. Esse cone aqui não vai ser um cone completo, vai ser, na verdade, só um pedaço de um cone. Seria alguma coisa assim, ó. Aqui. Aqui. Assim e assim. Beleza. Esse cone aqui é o seguinte, pessoal. Ele é limitado acima aqui pelo plano z igual a 2 e abaixo aqui pelo plano z igual a 1. Bom lembrar que quando você trabalha com integral de superfície assim, tem uma fórmula que ajuda a gente a trabalhar. A fórmula é essa fórmula aqui, ó. A integral, né, sobre a superfície sigma na verdade, você troca isso aqui por uma integral dupla, onde você vai ter a função x, y e um g de x, y, que multiplica isso aqui, ó. dz dx ao quadrado, mais dz dy também ao quadrado aqui, mais 1, integrando isso aqui em relação à área. Então, na verdade, para você poder calcular essa conta aqui, você acaba lançando mão dessa expressão aqui, que fica mais fácil. Tá? Isso aqui é um ao quadrado, ficou meio borrado. Aí, como é que eu faço isso, pessoal? Primeiramente, se você observar, esse R aqui vai ser a projeção dessa superfície sobre o plano XY. Então, você pode perceber aqui, olha, é como se fosse um abajur aqui. Então, essa parte aqui no meio vai ser oca. E você vai ter uma parte mais aqui também. Você acaba tendo uma anilha. O que é uma anilha? Uma anilha, basicamente, é uma arruela, né? Seria, basicamente, essa região aqui. Certo? A ideia inicial aqui. Então, a superfície sigma é o cone. É a superfície do cone. O R, no caso, que é o R que vai ser utilizado aqui, que vai ser a região
dada pela projeção da superfície sigma, vai ser uma anilha. Se você pegar essa anilha e olhar ela aqui no plano, assim, o que a gente acaba tendo aqui, na verdade, são dois círculos concêntricos. O primeiro círculo menor, de raio 1, primeiro círculo aqui de raio 1, e o segundo círculo aqui de raio 2. Tá? Então, aquela região R vista no plano vai ser essa região aqui. Tá? No caso, aqui vale 1 e aqui vale 2. Aí, a partir daqui, eu consigo pegar, pessoal, e montar a nossa integral. Tá? Aí, como é que vai funcionar essa continha aqui? Ó? Vai ficar uma integral. Primeiramente, vou montá-la de maneira genérica, para depois pegar e utilizar isso aqui. Percebam que aqui eu tenho um z ao quadrado. Quem é o nosso z? É raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa função aqui é esse z ao quadrado que está aqui em cima. Como esse z aqui está ao quadrado, vai ficar assim, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado, que multiplica toda essa expressão aqui. Que vai multiplicar toda essa expressão com raiz quadrada aqui. Que vai ser o seguinte, ó. Perceba que nessa expressão, a primeira coisa que eu tenho é um dz dx ao quadrado. Então, o que acontece? Se z é igual a isso aqui, deixa eu fazer essa conta aqui, ó. Lembra que eu posso escrever essa expressão como sendo um z do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Para eu calcular essa derivada aqui, esse meio é só passar para baixo aqui, multiplicando, aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos meio, certo? Vezes 2x, que é a derivada interna aqui de x ao quadrado em relação a x é 2x. De y ao quadrado em relação a x é 0. Logo, essa conta aqui, pessoal, ela vai dar o seguinte, ó. Deixa eu melhorar aqui, que acabei embolando um pouco. Logo, essa conta aqui, ela vai dar o seguinte. Ela fica um dz dx igual, ó, esse 2 aqui de baixo, esse 2 aqui acaba cortando com esse, né? Lembra que essa expressão 2x está aqui em cima. Então, fica um x sobre raiz quadrada de quem? De x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu não sei se ficou claro isso aqui para vocês, pessoal, o que foi feito aqui. Ó, percebam só que aqui eu tenho um dz dx. Eu peguei o z aqui e derivei ele em relação a x. Para derivar, eu vou descer esse meio aqui multiplicando, vou repetir o x ao quadrado mais y ao quadrado e vou subtrair 1. Meio menos 1 fica menos meio. Tá vendo? Aqui tem um menos aqui, ó. Menos meio, então. Aí que multiplica, no caso, a derivada dessa parte aqui. A derivada de x ao quadrado, quanto que é? É 2x. A derivada do y ao quadrado em relação a x é 0. O que eu fiz aqui foi ajustar. Esse 2 eu cortei com esse 2 aqui. Aí fica assim, fica 1, né? Como aqui vai ter um x, aqui por estar elevado a menos meio, eu posso pegar e jogar ele para baixo, fica elevado a meio, esse meio positivo aparece uma raiz. Moral da história, essa expressão que eu coloco aqui, vai ficar 1x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Porque aqui está o quadrado, ó. Mas, mesma coisa aqui. Quando eu pegar e derivar em relação a y, a única diferença que vai acontecer é que, em vez de x, eu vou ter um y aqui. Então, fica y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, também elevado ao quadrado. Mais 1. Esse 1 aqui é da fórmula, e eu vou integrar isso aqui em relação à área. Vou aproveitar mais um pedacinho aqui dessa folha, para depois passar para a próxima folha.
Quando eu levar essa expressão aqui ao quadrado, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu pegar essa expressão aqui e elevar ela ao quadrado, muito bem. Quando eu pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado, o que vai acontecer é que essa raiz vai sumir, vai sobrar só o x ao quadrado mais o y ao quadrado aqui. Por sua vez, ó, quando eu pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado, fica só x ao quadrado. Essa raiz aqui, toda ao quadrado, vai sobrar só essa parte aqui de dentro mesmo. Mesmo caso aqui, ó, esse y aqui ao quadrado. Vai ficar ele. Essa parte aqui de baixo ao quadrado, sobra só o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Mais um que está aqui. Tudo integrando em relação à área aqui. Tá? Bom, vamos continuar. Aí, pessoal, continuando aqui do outro lado, teremos integral sobre a região R, tá? Aqui vai continuar o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Na sequência, se você perceber aqui, ó, olha o que acontece. Eu tenho aqui um x ao quadrado aqui e essa outra expressão aqui que tem o mesmo denominador. Se os denominadores são iguais, é só pegar e somar o x ao quadrado mais o y ao quadrado aqui e mais um que estava aqui na sequência. Então fica algo assim, ó. Parece uma raiz aqui. Aí eu vou ter aqui um x ao quadrado mais um y ao quadrado, tudo sobre x ao quadrado mais o y ao quadrado aqui. Já que os denominadores eram iguais, eu posso pegar e juntar, tal qual eu fiz aqui. Mais um. Aí, gente, devido a essas duas expressões serem iguais, eu posso pegar e cortar esse aqui com esse aqui. Eu cortando, vai sobrar só o número 1 aqui. Então, esse pedacinho aqui todo, ó, vai dar 1, mais esse 1 aqui vai dar um 2. Aí fica a raiz de 2, então. O que dá para fazer agora aqui é pegar essa raiz de 2 aqui e jogar ela para fora. Aí, pessoal, vou retomar aquela figura que nós tínhamos feito anteriormente, que era essa figurinha aqui, ó. Aqui sendo o x, aqui sendo o y. Você pode perceber que essa figura aqui, que eu estou com a caneta em cima, vai ser o quê? Vai ser dois círculos com o mesmo centro, né? Dois círculos concêntricos, só que vazio aqui no meio. Então, ele vai de 1 até 2, tá? Eles são círculos completos. Se você lembrar de coordenadas polares, aqui eu coloco o valor do ângulo e aqui eu coloco o valor do raio. No caso, vai de 1 até 2. No lugar do x, eu coloco a expressão que define ele. Como é x ao quadrado, fica r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Lembra que o y, no caso, é quem? Seria r seno, aí como está ao quadrado, fica r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. E aqui eu coloco um r, dr dθ. Beleza. Aí, como eu tenho um cosseno ao quadrado aqui, pessoal, e um seno ao quadrado aqui, se eu pegar e juntar isso aqui tudo, vai dar 1. Então, como essa parte aqui, né, juntada com essa aqui, vai dar 1, vai ficar r ao quadrado que multiplica 1, que vai dar o próprio r ao quadrado mesmo. Como eu tenho um outro r aqui, vai acabar dando um r ao cubo aqui. Vou colocar logo ele aqui para a gente poder adiantar um pouco. Bom, novamente aqui, ó.
Bota o r ao quadrado em evidência. Se você quiser, se você preferir, é isso aqui que eu estou fazendo. Colocando aqui o r ao quadrado em evidências, vai dar um cosseno ao quadrado de θ mais um seno ao quadrado de θ. E essa parte interna aqui toda, ela vai dar 1. Então, r ao quadrado que multiplica 1 vai dar r ao quadrado. Vezes o r que está aqui do lado de fora, acaba dando, então, r ao cubo. Então, toda aquela conta complicada que eu tinha antes, usando a ferramenta correta, que foi integral polar, fica uma integral bem simples para resolver, que é essa integral aqui. Então, vamos lá. A integral de r ao cubo em relação a r é um r à quarta sobre 4. A gente vai integrar de 1 até 2. Esse 4 que eu vou jogar ele para fora. E aqui ó, fica 2 à quarta menos 1 à quarta aqui. Certo? Então, fica assim, raiz de 2 sobre 4, ó, integral de 0 a 2π. 2 à quarta, pessoal, é 16. 1 à quarta é 1, 16 menos 1 é 15. Então, para finalizar aqui do outro lado, ó, vai dar raiz de 2 sobre 4, integral de 15 é 15 θ. De 0 a 2π. Finalizando aqui, ó, fica 15 vezes 2π menos 15 vezes 0. Essa componente que vai dar 0 mesmo. E 15 vezes 2 vai dar 30. Então, fica 30 raiz de 2π sobre 4. Né? Porque 15 vezes 2 dá 30. Dá para cortar o 30 com 4 ainda, que vai dar 15 raiz de 2 sobre π sobre 2. Então, no fim das contas, pessoal, dessa conta aí. E não é tão trivial, né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, pessoal, talvez? Sobre isso aqui? Bom, tranquilo, deixa eu fazer a próxima conta, então, que é o número 2. Só um minuto. Vamos lá, então, pessoal. A questão 2 é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um f de x, y, z. E essa função nossa aqui ela é um x que multiplica um y. Ele fala para a gente que o sigma nosso é a porção do plano, sigma aqui, ó. É a porção do plano x mais y mais z igual a 1, que fica no primeiro octante. Muito bem, pessoal. A ideia aqui inicial vai ser a gente pegar e desmembrar isso aqui, quer ver? Primeiramente, eu vou fazer com vocês a figura, que aí com a figura fica mais fácil para pensar. Essa figura aqui foi a mesma figura que nós fizemos anteriormente, quando eu fiz o exemplo com vocês na aula passada. Então, a gente acaba tendo isso aqui. Aqui é x, aqui é y e aqui é z. Aí, como é que você faz para desenhar esse plano aqui? Esse plano aqui é nesse espaço cartesiano. É simples. Se você pegar e identificar quem são os interceptos com os eixos coordenados, a conta sai fácil. Ó, pega, por exemplo, x igual a 0 e y igual a 0. Aí eu vou ter z igual a 1.
Se eu fizer x igual a 0 e z igual a 0, eu vou ter y igual a 1. E se eu fizer z igual a 0 e y igual a 0, eu acabo tendo x igual a 1. Então, você tendo os interceptos com os eixos coordenados, é só pegar e ligar. Então, no caso, essa parte aqui, eu vou tentar destacar aqui de lápis. Essa parte, que no caso, é a superfície sigma dada por esse plano aqui, restrito ao primeiro octante. Tá? Só que lembra que a gente não vai trabalhar com a superfície sigma, a gente acaba trabalhando com a projeção dela. Tá? Não com ela, sim com a projeção dela. Projeção, que eu me refiro, pessoal, digamos que seja a sombra dela, né, a sombra que ela teria no plano XY. Se você analisar aqui, o que vai acontecer? Quer ver? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Olha só, se você observar a projeção dessa superfície aqui no plano XY, é isso aqui. Eu olhando isso aqui agora como sendo um plano, vai dar o seguinte, ó. Aqui. Aqui sendo x, aqui sendo y, aqui sendo 1 e aqui sendo 1 também. Então, a gente acaba tendo isso aqui. Então, esse triângulo aqui vai ser, no caso, a nossa região R, que é a projeção dessa superfície aqui sobre o nosso plano aqui. Tá? Aí, pessoal, o que acontece? Eu sei que ela está começando aqui do 0 e indo até aqui no 1. Só que eu não tenho ainda essa continha aqui, que é responsável por essa reta aqui. Eu não tenho essa função aqui ainda. No entanto, eu já fiz com vocês essa conta outras vezes, está até lá no exemplo anterior. Para você calcular essa equação dessa reta aí, é bem simples. Por exemplo, esse pontinho aqui, pessoal, é o ponto 1 do x, tá? E 0 do y. Esse pontinho aqui é o ponto 0 do x e 1 do y. Eu jogando aqui no plano, no determinante, quer ver? Se eu fizer o seguinte determinante, colocar x e y, colocar 1 e 0 e 1, eu consigo achar quem é a equação que vai me dar essa reta aqui. É simples, né? É só você multiplicar o x vezes 0, vai dar 0 mesmo aqui. Y vezes 1 dá y, com esse 0 aqui vai dar 0. 1 vezes 1 dá 1, com esse 1 dá 1 mesmo. Subindo aqui dá 0. Ó, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes x dá x. 1 vezes 1 dá 1 vezes y, y. Aí vai ficar y igual a menos y igual a x, jogando para o segundo membro, menos 1. O y eu deixei aqui no primeiro membro. Esse x joguei para o segundo membro e ficou positivo. Esse 1 joguei para o segundo membro e ficou negativo aqui. Logo, a gente vai ter y igual a menos x mais 1. Ou seja, essa reta aqui, ela é regida pela expressão menos x mais 1. Tranquilo, pessoal, essa ideia aí? Pode seguir? Vamos lá, então. Beleza. A conta aqui agora é o seguinte, ó. Como é que vai ficar a nossa integral? Seguindo o mesmo exemplo anterior, a nossa integral vai ser uma integral sobre a região R, que é essa região aqui, de f de x, y, z. Aí aparece uma raiz aqui. A derivada em relação a x ao quadrado.
A derivada de z em relação a y também ao quadrado, mais 1, integrando isso aqui em relação à área. Agora eu vou montar nossa conta, pessoal. Quer ver? Nossa integral vai ser sobre a região R. Essa função aqui é essa, ó, é só xy que está aqui. Então, beleza, só colocar o xy aqui. Aparece uma raiz. Vamos lá. A nossa função φ é essa aqui, é um x mais y mais um z igual a 1. Se eu colocar o z em função de x e y, eu vou ter z igual a 1 menos x menos y. Então, dz dx é só derivar isso aqui em relação a x. A derivada do 1 é 0. A derivada aqui do menos x é menos 1. Como é menos 1, vai aparecer menos 1 aqui, ó. A derivada do z em relação a y, olha, derivada do 1 em relação a y é 0, do x em relação a y é 0, do menos y em relação a y também é menos 1. Mais 1, e aqui aparece um dA. Raiz, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 aqui vai dar 3. Então, essa continha aqui vai ficar aqui na frente uma raiz de 3. Integrando em relação à área A. Pessoal, muito bem. Agora, eu vou pegar e vou finalizar a nossa conta. Como é que fica a nossa continha aqui? Eu vou fazer aqui, depois vou montar aqui, depois eu termino do outro lado. Fica uma raiz de 3, ó. Se você olhar, o nosso x ele vai de 0 até 1. Certo? O nosso y, aqui o y vai aqui de 0 até o menos x mais 1. Aqui eu vou colocar o xy, que é a expressão que está aqui. Como esse valor aqui é do x, esse aqui é do y, então eu vou integrar em relação a y primeiro, depois em relação a x. Então, por que ela ficou assim? Ó, de 0 até 1, porque o nosso x vai do 0 que está aqui até o 1 que está aqui. E de 0 até menos x mais 1, porque o eixo x é o y igual a 0, até o menos x mais 1 que está aqui em cima. Resumidamente, agora é só finalizar essa conta, não tem mais muito problema não, tá vendo? Deixa eu reescrever ela aqui do outro lado, que fica mais fácil para finalizar. Então, a primeira integral nossa aqui, pessoal, vai ser em relação a y. Ó. Então, fica assim, fica a raiz de 3, integral de 0 até 1. A integral de xy em relação a y vai dar x, y ao quadrado sobre 2. E eu vou integrar isso aqui de 0 até menos x mais 1. Eu vou então pegar agora e substituir no lugar do y, como eu integrei em relação a y, eu vou colocar o menos x mais 1 aqui. Aí fica menos x mais 1 ao quadrado, porque o y está ao quadrado, menos 0. Por que 0? Quando eu pegar esse 0 e substituir aqui, dá 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 mesmo. Finalizando então aqui, gente, quer ver? Vamos lá. Ó, fica x. Calculando isso aqui, ó, menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado mesmo. Produtos notáveis. 2 vezes menos x é menos x, que multiplicar 1 vai dar menos 2x. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Agora eu vou pegar e vou distribuir. Vou pegar esse x que está aqui e vou multiplicar por cada elemento que está aqui. Dá x ao cubo, 2x ao quadrado, mais x.
Agora, basicamente, é calcular essa integral, que não é uma integral tão complicada para calcular. Vamos lá. A integral do x ao cubo é x à quarta sobre 4. A integral do 2x ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3. E a integral do x é x ao quadrado sobre 2. Isso aqui a gente vai integrar de 0 até 1. Só pegar e substituir agora. Menos 0. Esse 0 aqui é porque quando eu pegar e substituir por 0, vai zerar todo mundo. Logo fica 1 quarto menos 2 terços mais 1 meio. Só ver quanto dá isso aqui agora, pessoal, que a gente finaliza a continha. Um dividido por 4, menos 2 dividido por 3, mais 1 dividido por 2. Essa conta deu isso aqui, ó, deu 0,08 vezes raiz de 3, dividido por 2. No final das contas, pessoal, deu 0,0721 e segue infinitamente, com infinitas casas decimais. Isso aí. Eu passei para vocês também um terceiro exemplo, um terceiro exercício. Eu tinha sugerido, pessoal, que vocês fizessem o número 3, só que o número 3 eu acabei não passando para vocês a técnica dele, que é um pouco diferente. Então, em vez de fazer o número 3, eu vou fazer com vocês o número... Só um minuto, deixa eu escolher um aqui. Eu vou fazer com vocês o número 6, que ele é bem interessante. Tá? Vou fazer o número 6, que ele é melhor. É o seguinte, pessoal, nós temos só 7 minutos e eu não faço esse número 6 em 7 minutos. Então, vou fechar essa aula aqui e vou começar outra logo em seguida, tá? Para poder dar tempo. Senão não vai dar tempo de fazer esse número 6 aí, não. Então, vou fechar e vou começar logo outra.